Olá pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao Conexão X, o programa que conecta você a teu self, a tua divindade, ao teu eu superior, através do autoconhecimento que todos esses amigos trazem pra gente. Estou aqui com o Joel Zia e é exatamente disso que nós vamos falar hoje. Qual o tema de hoje, Joel? Vamos fazer uma jornada pelo universo? Você topa fazer uma jornada pelo universo? Então vem com a gente, fica aí, ó, plugadinho aqui que o Joel vai falar como fazer essa jornada pelo universo. Porque a gente sempre está tão focado em nós mesmos, tão com os olhos na nosso umbigo. As pessoas perguntam assim, por que você bate tanto a cabeça? Porque você está com a cabeça enfiada no seu umbigo. Então o Joel convida você a fazer essa jornada pelo universo. Como fazer essa jornada pelo universo, amigo? Primeiro, a gente precisa entender alguns sentimentos que nós temos. Você que está nos assistindo, você já olhou para o céu e sentiu saudade? Já pensou nisso? Você já sentiu saudade olhando para o céu? Eu já senti bastante, Joel. Pois é, não é estranho Muito. nós olharmos para o céu e sentirmos saudade? Ou não é nada estranho? Eu acredito que não é estranho. Nós sabemos claramente de onde viemos, né? E o universo, tanto o conhecido como o não conhecido, é nossa casa, tá? E quantas vezes, como a Cris falou, fica olhando para o umbigo e às vezes nem vê a beleza do luar, ou a maravilha do nascer do sol, e essa mecânica que está funcionando Sem dúvida. lá em cima. Eu gostaria de levar vocês a uma jornada. Nós temos alguns livros importantes na Índia, aqui na parte ocidental, né? E recentemente mais dois que apareceram, sem contar os índios, porque lá é verbal, né? Então não tem livros, então são as culturas transmitidas. E nós percebemos que a nossa origem é fora da Terra. Quando diz que nos livros que seres chegaram, nos trouxeram aqui, ou nos fizeram ficar num jardim, coisas desse tipo, nós percebemos a intervenção de algo que não é da Terra. Sem dúvida, né? Tá esquisito? Mas não tá esquisito. É que a gente às vezes não olha para o lado certo, né? Nós temos recentemente, e eu não sou especialista, tá? Mas eu vou falar das coisas que eu li. Claro. Né? Um livro chamado Livro de Urântia. Eu conheço bastante. E quem sabe aí, num programa, você possa trazer um representante para falar de uma forma mais precisa do que eu. Mas o pouco que eu peguei desse livro é uma jornada que começa num lugar lá no centro do universo chamado Avona, numa ilha chamada Paraíso, né? Onde começa o desejo do poder criativo a experimentar a criação, né? É uma coisa fabulosa. Você tem uma criação e você quer experienciar essa criação. E aí ele vai criando seres que criam outros seres, que criam outros seres, até que um deles nos criou. Interessante. E aí ele começa a experienciar na terceira dimensão, né? Por isso nós estamos ligados a eles. E essas experiências são importantíssimas. As experiências boas e ruins. A esquerda e a direita, tanto faz. Ele quer experimentar isso. E nós somos esses seres, né, ligados ao contínuo, né, que esse ser
Ele não foi criado, ele não vai desaparecer, Uhum. diferente de nós que temos uma criação, né, em algum ponto do universo antes de estar aqui, e que estamos vivendo aqui agora. No livro de Urântia, ele descreve com precisões matemáticas, né, de situações que hoje as pessoas, os especialistas em astrofísica, falam, não, poxa, o negócio pode ser que seja correto. Por quê? Porque nós nos desenvolvemos ainda certas ciências para ir mais fundo. Então, esse ser, ele criou três energias, né? Três seres, vamos dizer assim. Ele chama de Pai, chama de Filho e chama de Espírito. Daí, a gente já ouviu falar de Trindade, já? Sim. Só que o nome Pai, Filho e Espírito significam característica, né? O Pai o que é? É o sábio, é aquele que vivenciou, viveu, então ele sabe muito. Uhum. O Filho é aquele que ama, é só amor. E o Espírito, o poder, a energia para movimentar as coisas. De acordo com o livro, essa entidade primordial, que muitos chamam de Deus, mas eu acho que está além de Deus, é algo muito mais profundo, que a palavra Deus significa governante, né? Governante. Então, como diz o grande espírito pelos índios, né? Ele criou 7 super-universos, né? Um universo, esse super-universo, quando eu digo, é super-universo mesmo, Sim, é super. incalculável para nós como que isso funciona. Isso está dito lá no livro. Sim. Né? Aí, em cada universo ele deu uma qualidade. No universo ele deu a qualidade do Pai, da sabedoria. No outro ele deu a qualidade do Filho, o amor. No outro universo ele colocou a qualidade do Espírito, do poder. Aí ele começou a misturar. Vamos ver o que dá. Aí no outro ele colocou Pai e o Filho, sabedoria e amor. Aí no outro ele criou Filho e Espírito, né? Amor e poder. No outro ele colocou Espírito e Pai, sabedoria e poder. E num último universo, que é o 7º, chamado de Orvonton, ele colocou o Espírito Pai, do Filho e do Espírito. Então ele colocou a sabedoria, o amor e o poder. E nós fazemos parte desse universo. E por sinal fica bem na pontinha, quase externa desse próprio universo. O interessante é que a ideia primordial é que o ser aqui, ele faça uma jornada de volta à Ilha do Paraíso. É um negócio muito interessante. E não há regras. Você foi bom, não há regras. O importante é experienciar e conseguir alcançar o próximo passo. Entendi. Aí você poderia perguntar, acho que você vai perguntar, e a Bíblia? E os livros sagrados aí? Eu li Você foi pastor, aliás, né? Antes de ser eu li a Bíblia várias vezes. Entenda que a Bíblia também fala isso, só que não outra linguagem. Se você olhar com um olhar religioso, você não enxerga isso. Mas se você olhar com um olhar de curioso, você enxerga, né? Você começa a perceber tal, né? a criação dos seres adâmicos, né? A divisão que ele precisou criar, a dualidade, o ser humano como um ser completo que pudesse se autofecundar não era bom. Aí ele dividiu ele em 2 partes, né? Aí nós assumimos o aspecto masculino, o aspecto feminino, né?
e o aspecto feminino é inteiramente criador, enquanto o masculino é protetor. Então, há uma sabedoria muito grande, tanto na Bíblia, como esse livro, Durante que eu estou lendo no momento, e a lei do uno, que nós estávamos falando no outro programa, né? Que nós temos que caminhar para esse universo central, né? Para essa ilha paraíso. Nós precisamos levar de volta ao pensamento criador, levar as nossas experiências até ele e nos fundirmos com ele, para que ele possa ter essas experiências da criação. E aí eu comecei a ficar bem apaixonado pelo livro, e aí ele relata até a vinda, por que Jesus foi colocado, não só Jesus, mas Jesus é um caso citado lá. Sim. Né? E qual o objetivo dele estar aqui, tudo que tem nada a ver com muita coisa que você sabe, eu sei, nada que é colocado, né? A gente percebe que existem outros seres criadores que trabalham para que o ser humano apareça desta forma que nós somos, né? Corpo, mente, espírito e assim por diante. E ele começa a mostrar isso, mostrando que existem mais trabalhadores fazendo isso, né? E que existe aí uma propriedade científica grande de concepção de como fazer a genética do ser humano, né? Esse estudo profundo que eles têm domínio. E quando chega em nós aqui, houve experimentos que não deram certo. Imagino, né? E a gente vê isso aí pela ciência de seres muito baixinhos, outros muito altos, né? Seres cabeça grande, cabeça pequenininha, seres pequenininhos assim, ó, né? Nós conhecemos por fadas, duendes, seres pequenininhos, né? E nós, além de nós, tem outra espécie, né? Além da espécie humana, existem outras espécies. Sem dúvida. Também que foram criadas antes da gente. A gente é mais recente, é mais novinho aqui na Terra, ocupando esse lugar maravilhoso, né? Sendo alimentado pela Terra. Hoje já começa a admitir que a Terra não é algo, é um ser. Eu penso que é. É um ser que está vivo, né? Joel, você que está estudando bastante Urântia, você vê a Terra como uma nave? Porque como uma grande nave, porque me parece que tem um livro deles, que é o Mahabharata, que fala que ela seria uma nave que vem junto, a cabeça da Via Láctea, né? Seria isso, mais ou menos? Eu acredito que, não só pelo livro do Urântia, né, e com as informações mais recentes dos povos que vivem dentro da Terra, isso antes era uma teoria e hoje a gente vê que isso não é uma teoria, né? Manifestações bem claras de pessoas importantíssimas aí de posição em forças armadas, políticas, dizendo que isso é real, né? Então nós temos aí um povo, uma população também morando, né, num ambiente quântico dentro da Terra. Pois é. Intraterrenos também, né? É o intra que eu estou falando. O intra, né? Mas só que lá nós temos várias espécies, né, convivendo em harmonia. Sim. Enquanto que em cima da Terra a gente ainda não tem essa harmonia. Então por que você, o que você como xamã, como pesquisador, acha que está faltando para a gente chegar nessa harmonia, Joel? É nós cuidarmos dos nossos pensamentos. Nós somos seres criativos. Entenda isso, seres criativos. Não se deixe escravizar, tá, por preconceitos, por ideias negativas. Eu digo assim porque as pessoas ficam presas a uma determinada filosofia, a outra filosofia, acha que tudo se encerra ali. E não se encerra, né? Não. Você tem que ser livre para criar. Tirar esse monte de tijolo que você está carregando, jogar, sai, larga fora
e começa a ser criativo. Nos últimos tempos, eu estou falando isso porque já estou velho, mas eu nunca vi, tá, aqui no Brasil, ou pelo menos por onde eu convivo, que não é muito longe, não sai muito longe de casa, que o poder criativo desapareceu. É tão triste isso. Cara, cadê aquelas músicas? Cadê aquelas pinturas? E você? Cadê a sua poesia? Pois é. Quando você parou de dançar como um par? Mas dançar de verdade. Sentir amor. Quando você parou de cortejar uma mulher ou de paquerar um homem? A poesia, dentro do coração, ela se expirou. As pessoas se xingam, se tratam mal. Não há produção de pinturas, de livros. Tem um tal de copia e cole. É verdade. Infelizmente, impressionante. É um nojo. É um nojo. Você sabe uma coisa que o João estava falando do princípio de unidade, que me lembrou uma experiência que eu vi esses dias no Face, e se você me permite, eu queria compartilhar com você. Gente, foi feita uma experiência, tá aí no Face, eu não consegui compartilhar porque eu acabei passando, mas eu tinha que ter compartilhado essa experiência. É fantástica, João. São duas experiências. A primeira foi o seguinte, eles pegavam os bebês com suas bebês da mãe, fazia a mãe largar o bebê em cima de um tapete sozinho e falava pro bebê, mamãe já volta. E eles fizeram isso com várias mulheres, com várias crianças de várias idades, né? Aí ele saía, bebezinho de colo, de 8 meses. Aí eles pegavam, colocavam um estetoscópio no coração da mãe. Aí a criança começava a chorar, acho que ela se sentia sozinha. Só que nesse momento eles colocavam o estetoscópio no coração da mãe e colocavam o som dentro da sala. Olha que interessante, dentro da sala da criança, né, da devida criança que é a mãe. Conforme a criança ouvia o batido do coração da mãe, ele parava na hora, ele ficava olhando. Aí ele começava a dar risada. Todas as crianças, foi feito com mais de 15 crianças diferentes, todas elas significam o quê? Que nós somos seres afetivos, que se a gente não conseguir ouvir o nosso coração, como é que a gente vai ouvir a batida do grande coração? Que a terra é a nossa mãe. Então, veja bem, eles fizeram isso entre mães e filhos, mas e a terra? Você consegue ouvir o coração da terra? O xamã consegue, porque ele reverencia a terra, ele reverencia os animais da terra, ele protege os animais da terra. E você, reverencia a terra? Olha outra que foi feita, uma outra experiência, eu quero compartilhar nesse vídeo com você. Opa. Que foi muito, e faz alguns anos que fizeram essa experiência, você até sabe essa experiência, a gente falou muito dela no Cron. Como é que é o poder do pensamento? Você está falando que a gente não pode abastecer. Olha o que é o poder do pensamento, do medo. Pegaram um presidiário que estava no corredor da morte nos Estados Unidos. E foi falado para ele o seguinte, olha, nós vamos fazer um experimento com você. Se você sobreviver a esse experimento, você vai ser solto. Bom, ele estava no corredor da morte. Qual foi a opção dele? Eu vou tentar, né? Então, colocaram esse indivíduo deitado, com os olhos vendados. O cara cortou um pedacinho de nada e fez ele sentir que estava escorrendo sangue. Só que do outro lado tinha uma torneirinha, fazendo assim, tuft, tuft, como se fosse o barulho do sangue pingando na panelinha, na vasilha. Gente, o cara veio a óbito. Não porque esgotou o sangue dele, até porque o que saiu de sangue ele foi mínimo, mas porque ele morreu de medo. Comprovado cientificamente, gente. Feito experimento com cientistas. Então veja o poder. Se nós temos o poder de morrer de medo, nós temos o poder de viver por amor. Né, João? Com certeza. Até por conta dessa batida do coração da terra, que a gente precisa ouvir, gente. Esse chamado, né? O xamã, ele tem um tambor. Você pode ver, né? Quando ele bate
É o toque do coração. O É toque do impressionante. coração, para que a Impressionante. pessoa, ouvindo o som, ela também comece a ter ondulações, né, da vibração. E a gente toca na frequência da Terra. Pois é. Né? Então a pessoa começa a se identificar com o planeta, sem perceber, mas ela está se identificando com o planeta. Ela entra em estado alfa. E é interessante, Interessante. eu tive a oportunidade de participar dos rituais do Joel, que ele é xamã, né, a esposa dele também. É interessante esse toque, porque não tem como você não entrar na sintonia, é uma coisa muito interessante. Você entra na vibração. Uma outra coisa que a gente poderia contar é que nós fizemos um experimento com o Joel, em transcomunicação, com instrumentos musicais, que o Joel toca flauta e toca tambor. Nós captamos várias, né, entidades espirituais devido às frequências diferenciadas, umas totalmente diferentes de nós, outras maravilhosas, né, Joel? Mas a gente não pode julgar pela característica física, né, Joel? Nós não temos que julgar, né? No experimento a gente não julga, a gente sempre fez muito isso, né, de não julgar, que eu acho muito importante. Mas é interessante essa questão da unidade, né, Joel? A gente precisar sentir, né? Exato. Então, ultimamente, a criatividade que nós estamos falando, ela se perdeu. Verdade. Você que é jovem, você quando manifesta suas emoções, sai música, sai brincadeiras. É verdade. Né? Sai até algum tipo de evento que você queira com os outros. Você percebe a importância da outra pessoa. Sem dúvida, Né? sem Faz dúvida. aqueles grupinhos, nem que seja para aprontar, mas é um conjunto. Vocês estão trabalhando o pensamento coletivo, pelo menos naquele grupo. Né? Agora, nós estamos sentindo, olha, eu sinto muita a falta das músicas de vocês que são jovens. Verdade. Eu não quero ouvir falar sobre partes do corpo, Sexualidade. ou sobre alguma coisa sobre sexualidade. Ou sobre dor de cotovelo, por exemplo. Eu quero ouvir falar sobre amor. É isso Uma aí. pessoa que conta uma história de amor que não sai chifrudo como umas músicas. Nossa, com a história de amor que acaba bem. Por quê? Tudo acaba bem. Esse negócio que tudo acaba mal é implante. É criação nossa e influenciado por outros, aí, né, João? Exato. É um Olha, implante. Então, eu convido a vocês a usarem esse poder divino da criação, que são vocês. Tá? Há tempo para isso? Vocês estão nesse tempo, os hormônios em vocês estão fazendo estardalhaço, aproveita isso. Vocês se manifestarão de forma a serem vistos. Né? E nós, ouvir, bater palma para vocês. É verdade. Ó, vocês que estão aqui agora, que são mais jovens, né? Vocês são o futuro do planeta. Então, o que eu e o Joel estamos fazendo aqui é deixando a nossa experiência com muito amor, com muita afetividade para vocês, para que vocês não incorram mais os mesmos erros. Porque o que Elis Regina fala é verdade, né, Joel? Como a gente vem errando como os nossos pais. E a gente tem que olhar para o outro lado, sair da caixa, né? Para que a gente possa fazer essa viagem, né, Joel? Isso. Agora, essa viagem, essa jornada para o universo, depende dessas coisinhas. Que se você se volte para aquilo que é belo, para aquilo que vem daqui, ó. Agora já está provado, né, que o coração está cheio de... Que energia de Deus, né? Não, aquilo que nós temos no cérebro lá, dendritos, né? Uhum. Dendritos, ele tem bastante dendritos no coração. Pois é. Então quer dizer que nós não temos um cérebro. Nosso cérebro está espalhado por todo o corpo. É isso mesmo. Então somos um cérebro com 2 braços e 2 pernas. E todos esses filamentos, tá, estão pensando junto com você. Então, quando o seu pensamento, tá, ele se encaixa com o teu coração, só sai coisas boas. É verdade. Quando o seu coração não está em sintonia com o seu pensamento, as coisas não dão certo. É verdade. Uma outra coisa que a gente tem que deixar claro, né, que tudo nesse planeta que move realmente é sagrado. Então respeite a menor das criaturas, porque
Os índios fazem muito isso, né, Joel? O Joel conviveu muito em tribos, inclusive aí foi fora do país, conviveu com índios bem importantes, pajés, né, Joel? Que você foi fazer entrevista. Então, conta um pouco pro pessoal. Olha, a primeira coisa é o respeito por toda a criação, né? Entender, como você falou, a nossa Terra é uma nave, entender que nós estamos numa jornada através do espaço. Nada é parado, a não ser a Ilha do Paraíso, essa é fixa para manter a estrutura de todos os universos. E nós temos que caminhar pela nossa forma atual, a nossa manifestação no momento, tá? Em respeitar. Nada está colocado para nós por acaso. Todos os seres, todas as plantas, todos os insetos, bonitinhos ou feios ou peçonhentos, todos têm uma função dentro dessa nossa nave. Então, nós temos que começar a respeitá-los. E respeitar o animal é respeitar o espaço dele. Sim, claro, sem dúvida, sem dúvida. Existem seres humanos totalmente adaptados à selva. Nós temos que respeitar isso. Claro. Nós temos seres humanos totalmente adaptados ao Ártico. Nós temos que respeitar esses seres. A gente tem que entender que essa diversidade é importante. Sem dúvida. Né? E ter mata é importante para essa diversidade viver. Sem dúvida. O nióbio não é tão caro quanto o seu oxigênio. É verdade. Quanto a sua alegria. Desculpa. É verdade. As pessoas pensam muito em dinheiro, né? Hoje mesmo aconteceu um fato interessante. Um amigo meu saiu e ao voltar o carro bateu e morreu. Então aí você pensa assim, como que a vida é tão transitória e tão rápida? Nós estamos aqui neste minuto, neste momento. Amanhã pode não existir. Você não pode comer dinheiro. Você não pode comer dinheiro. Você não pode respirar se não tiver oxigênio. Então agradeça, acima de tudo, a vida, a jornada que você está empreendendo nesse planeta, a essa grande Mãe Terra que nos ampara, né? E nos recebe de braços abertos para todas as nossas reencarnações sucessivas aí para a nossa própria evolução. Por todas as nossas relações. E por todas as nossas relações. E olha, agradeça as suas memórias que já também não te servem mais. Deixa que elas se vão. Porque o importante, o momento presente é o mais importante, né, Jair? Primeiro, se entenda como ser divino. E como um ser divino, haja à altura. É isso mesmo. Mas não deixe que a poesia suma do seu coração. E olha, ouça a batida do seu coração. Porque você ouvindo a batida do seu coração, certamente você vai ouvir a batida do grande coração. As pessoas falam, Cris, como que eu posso fazer contato com ETs? Primeiro, tenha contato consigo mesmo. Porque o dia que a nossa humanidade se encontrar, eles nos encontrarão. Beijo no coração, gratidão, Joel. Sempre uma honra estar contigo. Até o próximo Conexão X. Gratidão ao povo da Galáctica aí. Gratidão aos 6 milhões de acessos nas nossas páginas. Até o próximo programa.